O que é o Cypress? O Cypress, caso você nunca tenha ouvido falar, ele é uma ferramenta para testes end-to-end. O que é isso? Testes end-to-end são testes de ponta a ponta. Então, Samuel, quer dizer que o Cypress pode testar aplicações mobile de ponta a ponta? Não, ele é uma aplicação para testes end-to-end, mas de um contexto específico, que é o contexto de aplicações web, especialmente aplicações que rodam na parte do client, né? Ou o famoso navegador. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas e hoje nós vamos aprender na prática como dar aí os primeiros passos com Cypress. Então, se você estava com saudade aí de conteúdos mão na massa, editor de texto, criação de código, esse vídeo é para você que está tentando iniciar em automação de testes, está tentando aprender sobre Cypress, quer criar um primeiro projeto, mas não faz nem ideia de por onde começar. Eu sei que hoje na internet a gente tem inúmeros materiais, a gente tem inúmeras formas de aprender. A documentação do Cypress é uma das mais completas que a gente tem em termos de ferramentas, né, para aprender a utilizar a ferramenta, mas hoje eu quero trazer aqui de uma forma bem didática e bem prática para você uma maneira, né, de você iniciar. Vou te mostrar aqui passo a passo, desde a instalação do Cypress no seu projeto, desde a criação do projeto, bem do zero mesmo, toda a estrutura, como criar o primeiro teste, como executar um primeiro teste, vamos adicionar asserções, vamos mapear elementos, vai ser bem divertido. Então, já abre aí o seu editor de texto, já pega o seu cafezinho, já manda esse link para quem você sabe que quer aprender sobre Cypress e bora junto pro vídeo, porque hoje a gente vai ter muita mão na massa e vai aprender muita coisa aqui para quem quer iniciar seus trabalhos aí com Cypress em 2022. Bora! Então aqui já separei aqui o meu roteiro, né, que a gente vai seguir. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver desde o que é o Cypress, vamos criar um projetinho aqui na prática, um projetinho pequeno, para vocês conseguirem explorar um pouco mais depois. E vamos até a parte de execução e algumas dicas extras ali que eu vou deixar para vocês sobre o que mais estudar, ok? Então, bora lá. Primeira coisa, o que é o Cypress? O Cypress, caso você nunca tenha ouvido falar, ele é uma ferramenta para testes end-to-end. O que é isso? Testes end-to-end são testes de ponta a ponta. Então, Samuel, quer dizer que o Cypress pode testar aplicações mobile de ponta a ponta? Não, ele é uma aplicação para testes end-to-end, mas de um contexto específico, que é o contexto de aplicações web, especialmente aplicações que rodam na parte do client, né? Ou o famoso navegador. Ele tem como objetivo principal prover uma boa experiência, né, e uma forma simples de desenvolver, manter os testes criados, né, testes end-to-end criados para aplicações web desenvolvidas principalmente no lado do client. Então, o que isso significa? Falando toda essa sopa de letrinhas aqui, né? Sabe aquele site que você tem? Por exemplo, vou abrir aqui o meu navegador. Vou pegar aqui, colocar aqui para cima. Sabe aquele site que a gente tem? Vamos pegar aqui um próprio site do Cypress. Digamos que a gente queira testar aqui nesse site, abrir nesse site, validar que vai exibir, por exemplo, esse alerta aqui de que o site usa cookies, que eu quero validar que quando eu clicar nesse link aqui eu vou ir para uma nova página, parte de cadastro, integrações, enfim. Isso aqui são funcionalidades
de uma aplicação web que roda aqui do lado do meu navegador. Existem, né, claro, existem outras possibilidades que a gente pode explorar também com o Cypress. A gente não vai entrar tanto em detalhes aqui nesse vídeo sobre essas outras possibilidades, mas o importante é que você saiba que o foco da ferramenta é testes end-to-end. A gente pode explorar interações com APIs, por exemplo, durante os nossos testes. A gente pode, ele tem, né, como uma funcionalidade, pelo menos no momento atual, é uma funcionalidade que já está aí em alpha, que é a funcionalidade de testes de componentes. Então, a gente tem algumas outras possibilidades, mas o principal, que é o que a ferramenta se propõe a entregar de melhor hoje, é testes end-to-end, ok? Então, o Cypress, uma outra analogia para você que está dando os primeiros passos, ele é uma ferramenta muito similar em termos de aplicação ao Selenium, né? O Selenium ele também é uma ferramenta que permite automatizar fluxos em aplicações web que estão rodando no navegador. Mas o Cypress ele não usa o Selenium, ok? Diferente, por exemplo, do Protractor. O Protractor ele usa uma arquitetura, né, muito similar. Ele e o Selenium estão conectados diretamente através do protocolo WebDriver. O Cypress ele usa uma arquitetura diferente, né? Por exemplo, o Cypress, uma das diferenças de arquitetura que o Cypress tem é que ele não usa o protocolo WebDriver, ele roda diretamente dentro da aba do navegador. Então, essa é uma outra analogia que a gente pode fazer entre ferramentas similares, mas sempre lembrando que ele não tem nada a ver com o Selenium. Inclusive, nos primeiros, acho que nas primeiras páginas que vocês visualizarem assim sobre o Cypress, ele já vai mostrando essas diferenças, né, entre o Cypress e outras ferramentas. Isso não significa que o Cypress é melhor ou pior por causa dessas diferenças, mas é importante saber quais são essas diferenças em alguns momentos. Isso vai te trazer algumas vantagens, né? Em alguns momentos isso vai te trazer algumas desvantagens também. Super normal quando a gente fala de ferramentas de testes. Um outro ponto, agora avançando aqui no nosso entendimento sobre Cypress, é que ele tem uma peculiaridade. Os testes desenvolvidos com Cypress, eles precisam ser desenvolvidos exclusivamente com JavaScript ou linguagens derivadas, né? Como o TypeScript. Por quê? Porque o Cypress ele é desenvolvido utilizando tecnologias para web. Né? O que isso significa? Ele roda dentro do navegador, ele está diretamente ligado com o que é executado dentro do navegador. Ele, inclusive, o próprio Cypress, quando você desenvolve um teste, ele executa dentro do navegador. Por isso, né, por ele não ter essa comunicação direta com o sistema operacional, né, como é feito no caso do protocolo WebDriver, por exemplo, os testes precisam ser desenvolvidos utilizando JavaScript ou linguagens similares, ok? Então, dado todo esse contexto aqui de Cypress, eu imagino que vocês estejam ansiosos para saber como criar um primeiro projeto com Cypress. Calma, que a gente já vai criar um primeiro projeto. Eu quero dar uma última dica, não, né? Se a gente está explicando aqui sobre Cypress, então eu vou falar sobre mais uma coisa que é muito importante também para quem está começando aí a sua experiência, suas pesquisas, seus estudos sobre Cypress. Todo mundo pergunta se o Cypress ele é gratuito ou se ele é pago. Afinal, o Cypress é pago ou é gratuito? Sempre fica essa dúvida. O Cypress ele tem duas aplicações principais. Uma é o Cypress Test Runner e outra é o Cypress Dashboard. O Cypress Test Runner ele é open source, né, código aberto, e é totalmente gratuito. Ele é o que a gente vai ver aqui hoje, inclusive, né, a aplicação que a gente usa para executar os nossos testes enquanto a gente está desenvolvendo e depois quando coloca essa integração contínua e tudo mais. Então essa parte é gratuita, você consegue e a maioria dos projetos usa essa parte para desenvolver e manter os seus testes, ok? Cypress Test Runner
totalmente gratuito. E a gente tem uma outra aplicação também desenvolvida pelo Cypress, que é o Cypress Dashboard. O que é o Cypress Dashboard? Ele é uma ferramenta que agrega resultados de testes. É como se fosse uma ferramenta de acompanhamento de longo prazo, médio e longo prazo. Na prática, o que isso significa? Quando você conecta o seu projeto, né, que você está desenvolvendo os testes ali com o Cypress, ao Cypress Dashboard, o Cypress vai armazenar todos os resultados que você quiser, né, armazenar lá no dashboard, ele vai armazenar nesse serviço. Mas ele não vai só armazenar como se fosse um serviço de armazenamento, tipo o Google Drive ou Dropbox, enfim. Ele não vai só armazenar, ele vai ter uma inteligência rodando por trás e essa inteligência vai olhar constantemente para os resultados dos seus testes, baseado em uma série de execuções, ele provê insights, né? Por exemplo, qual que é o teste que leva mais tempo para executar? Qual é o motivo mais recorrente de falhas nos seus testes? Qual que é a suite de testes ou o arquivo de testes que leva mais tempo para executar? Enfim, mais uma série de insights que o Cypress Dashboard provê. E aí, né, como você deve imaginar, assim como acontece em todos os serviços de armazenamento que a gente utiliza na vida, quanto mais a gente usa desse armazenamento, mais a gente precisa pagar para manter esses dados. E com o Cypress Dashboard eu imagino que a lógica deve ser um pouco semelhante, né? Por quê? Quanto mais testes você executa e quer armazenar lá nesse serviço, mais caro fica esse serviço, né, para usar o dashboard. Inclusive, se você usa pouquinho, né, se você armazena poucos testes, por exemplo, quando você está fazendo um projeto de estudo, como a gente está fazendo aqui hoje, né, iniciando aí com Cypress, você consegue fazer isso gratuitamente, né, assim como alguns serviços de armazenamento também. Agora, se você vai trabalhar em um projeto real, onde você precisa armazenar algumas centenas, muitas vezes milhares de execuções de testes lá nesse serviço na nuvem, isso inclui screenshots, vídeos de execução, a gente consegue armazenar tudo isso lá. Aí, à medida que a sua suite, a sua quantidade de testes aumenta, né, que isso vai ganhando escala, o preço que você paga para manter isso também aumenta. Se vocês vierem aqui, por exemplo, se não me engano aqui direto em Pricing, ele já mostra isso detalhadamente. Ó. Então, por exemplo, para Free você consegue armazenar até 500 resultados de testes, $75 aqui por mês você tem até 10.000 resultados de testes e 10 usuários, e aí por aí vai até chegar aí, caso seja algo muito grande a nível de empresarial, você pode entrar em contato com eles e, enfim, fechar num preço que atenda toda a organização, né? Então, esse é um outro ponto muito importante que gera muita dúvida em quem está dando os primeiros passos com o Cypress. Afinal, ele é pago ou ele é gratuito? Então, eu espero que aqui nessa explicação tenha ficado claro o que é gratuito e o que é pago do Cypress. E como eu disse que a parte gratuita é open source, se você vier aqui em Cypress, pesquisar Cypress GitHub aqui, ó, tá aqui todo o código, né, que é usado no Cypress Test Runner. Então, se você quiser ver, inclusive se você quiser analisar aqui o que é tipo, como é desenvolvido alguma parte do Test Runner, que tecnologias eles usam, como eles fazem os testes dessa aplicação aqui, tipo, essas coisas mais no detalhe, você pode vir aqui e entender aqui no código-fonte. É um código aberto, inclusive tem atualizações constantes, 3 horas atrás, é bem interessante vocês explorarem isso aqui também, ok? Então agora, sem mais delongas, já entendemos muito bem o que é o Cypress, quais são as suas divisões. A gente também não vai entrar tanto em detalhes aqui, eu vou deixar isso como pós para vocês estudarem um pouquinho.
E vou mostrar aqui agora, na prática, como criar um primeiro projeto com Cypress, como funciona a sua estrutura padrão e vamos criar um primeiro teste. Então, bora lá! Vou voltar aqui para o meu controle, o que é o Cypress já esclarecemos, e agora vamos começar um primeiro projeto na prática. A primeira coisa que você vai fazer é criar uma pasta aí no seu computador. Você pode fazer isso da forma que você achar melhor, ok? E aí depois que criar essa pasta, você pode abrir essa pasta no seu editor de texto de preferência, ok? Pode escolher aí o editor que você mais gostar de usar, ou caso não utilize nenhum, recomendo você utilizar o Visual Studio Code, ok? E aí, antes de iniciar, você vai ter que atender dois pré-requisitos. O primeiro deles é ter um Node instalado. Então, até se você vier aqui, ó, se eu não me engano, aqui em Features ou Docs, tem um Getting Started. Sempre gosto de indicar também a documentação, porque aqui tem requisitos de sistema, System Requirements. Se, porventura, você não tiver alguma... Eu vou falar aqui quais são o que você precisa instalar, mas se der algum problema, dá uma conferida aqui nesse trecho da documentação. Docs do Cypress, Guides, Getting Started, Installing Cypress. Ok? Aqui fala, inclusive, requisitos de sistema operacional, o que você precisa instalar em qualquer um e tudo mais. Mas é basicamente bem simples. Você vai precisar do Node.js instalado na sua máquina e é isso, ok? Como que você instala o Node? Se você nunca instalou, você pode vir aqui Node.js Download, ou aqui eu fui pro link direto, né? Mas você pode pesquisar assim, Node.js Download no Google, clica aqui nesse link, nodejs.org. Aí escolha, eu recomendo escolher na LTS, ok? Que é a última versão estável. Aí é só selecionar o seu sistema operacional aqui, fazer download, next, ele vai fazer a instalação e aí você já vai estar pronto para utilizar o Cypress dentro do seu contexto aí de sistema operacional. Para a galera que não tem editor de texto também, recomendo que instale o Visual Studio Code. É a mesma coisa. Visual Studio Code, code.visualstudio.com, download, você vai selecionar o seu sistema operacional. Selecionou o sistema operacional, baixa, next, ele vai instalar e está tudo pronto para você também, ok? Aí agora sim, podemos dar sequência aqui na nossos primeiros passos. Depois que você já instalou Node, já preparou o seu editor de texto, você vai criar uma pasta, como você preferir, pode ser botão direito, criar nova pasta, coloca um nomezinho legal aí, de preferência um nome sem espaços, ok? Coloca, se precisar, espaços como eu ia precisar aqui, tipo Cypress Start, coloca um traço ou um underline, que é esse caractere aqui, underline, esse caractere aqui, ok? Beleza. Fez tudo isso, abriu a sua pasta aqui no Visual Studio Code. O que você vai fazer? Vou fazer do zero aqui mesmo. Você vai vir aqui em cima, terminal, novo terminal, new terminal. Beleza? Até deixou aqui aberto o outro. Se você já tem um pouco mais de familiaridade com atalhos do Visual Studio Code, você pode usar o Ctrl aspas, que ele abre e fecha o terminal. Mas se você nunca fez isso, terminal, new terminal ou novo terminal, ele vai abrir isso aqui embaixo, beleza? Aí o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai inicializar um projeto Node aqui dentro da sua pasta. Como a gente faz isso? Com o Node, depois que você instalar o Node, ele vai trazer alguns pacotes e algumas ferramentas para você. Uma dessas ferramentas é a ferramenta de gerenciamento de pacotes do Node, né? Que é a ferramenta chamada
você provavelmente já ouviu falar, que é o NPM, que é o Node Package Manager. E traduzindo, né, é o gerenciador de pacotes Node. E aí, nessa ferramenta aqui, a gente vai ter alguns comandos que a gente pode utilizar. Um deles é o de inicializar um projeto Node, que é o npm init, para inicializar um projeto npm, projeto Node. Esse npm init, ele vai te fazer algumas perguntas, mas eu não quero que você se preocupe com as respostas agora. Então, para isso, você vai passar a flag --yes, ok? npm init --yes, aí ele ignora todas as perguntas, coloca as respostas padrão e segue em frente. Então, bora fazer isso? npm init --yes. Ó, o que vai acontecer? Ele vai criar um arquivo chamado package.json aqui na raiz do seu projeto. Isso é o que é o que confirma que o nosso projeto Node foi criado, ok? Agora nós vamos para o nosso próximo passo, que é instalar o Cypress. Como que eu instalo o Cypress? Tem mais de uma forma de instalar o Cypress. Inclusive, se você deixou o link aqui aberto do Installing Cypress, você já deve ter visto que tem mais de uma forma, ok? Você pode fazer isso via download direto, usando o Yarn, enfim. Nós aqui vamos utilizar a opção de gerenciador de pacotes Node, ok? E nós vamos instalar esse pacote no nosso projeto como uma dependência de desenvolvimento. Então, já aproveitando antes de instalar aqui, na verdade, eu vou colocar para instalar e aí eu aproveito para explicar qual que é a diferença dessas instalações de pacotes. Como que você vai instalar? npm install -d, ok? E a gente já vai entender o que é esse -d, Cypress, ok? Então, npm install -d Cypress. Coloque aqui, npm install -d Cypress. Beleza. Aí, enquanto ele instala aqui, o que é esse -d? Eu quero dizer para o meu npm, para o meu gerenciador de pacotes, que eu quero instalar o Cypress como uma dependência de desenvolvimento. A gente pode, dentro do gerenciamento de pacotes Node, instalar um pacote em diferentes contextos dentro do nosso sistema operacional ou dentro do nosso projeto, né? Aí, dependendo do contexto que a gente instala, a gente pode reaproveitar esse pacote em outros lugares ou isolar ele para um uso mais específico, né? Basicamente, para isso que serve esse controle aí de contextos de instalação de pacotes. Você vai ver em alguns momentos que alguns pacotes a gente instala, por exemplo, usando uma flag global, né? Que a gente está dizendo para instalar aquele pacote de forma global, porque a gente quer usar ele de forma global no nosso sistema operacional. Assim como tem esse caso aqui, onde a gente está optando por instalar esse pacote aqui como um pacote de desenvolvimento. Ou seja, vamos utilizar esse pacote somente enquanto estivermos desenvolvendo o nosso software ou desenvolvendo os nossos testes. Se a gente for gerar, por exemplo, um pacote para enviar para produção, caso a gente estivesse desenvolvendo aqui com o nosso código-fonte junto, o Cypress não iria junto nesse pacote, né? Porque ele é um pacote que a gente utiliza somente enquanto está desenvolvendo. O mesmo é feito, por exemplo, com ferramentas de análise de código, aquelas ferramentas de formatação, essas coisas assim. Normalmente a gente instala como bibliotecas de desenvolvimento também, ok? Então agora vamos esperar terminar a instalação aqui e eu já volto. Beleza, terminou de instalar aqui. Então agora o que a gente vai fazer é, primeiro, vamos conferir se ele realmente instalou o Cypress e se ele adicionou ele lá no nosso package.json, que é o nosso arquivo de controle aí de pacotes enquanto estamos instalando eles. Então vou vir aqui em package.json e ó, vejam que ele tem um objeto aqui, ó, dev dependencies, e já adicionou aqui a biblioteca
que a gente acabou de instalar, que é o Cypress. E aí, vocês devem ter percebido que ele criou um package lock e uma pasta Node Modules aqui. E aí, aqui dentro dessa pasta Node Modules, ele tem o Cypress e todos os pacotes que o Cypress utiliza também. Então, por isso que tem aqui uma série de pastinhas, né? Tudo isso aqui veio junto com o Cypress, não se preocupa, não aconteceu nada de errado aí na sua instalação. É isso aqui mesmo, ok? Então agora que a gente já criou o nosso projeto NPM e que a gente já instalou o Cypress, o que a gente vai fazer é criar a nossa estrutura de pastas padrão e vamos também abrir o Cypress. E isso é feito através de um comando só na primeira execução. O Cypress, ele tem um comando chamado Cypress Open. E aí, na primeira execução desse comando, olha só que interessante. Ele faz duas coisas. Ele cria a estrutura de pastas padrão, né? Tipo, ele prepara aqui a nossa estrutura de pastas para a gente não se preocupar com isso e abre o Cypress. Legal? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. E vamos aproveitar para aprender mais um conceito aqui relacionado ao NPM. Lembram que eu expliquei aqui o significado de NPM, que é Node Package Manager? A gente tem também vamos dizer assim, uma sigla muito conhecida também, que é o NPX, que tem um significado muito similar. É Node Package Executor. O X é ali do meio, né? É o segundo caractere aqui do Executor. O que significa isso aqui? Manager, gerenciador de pacotes Node. Executor, executor de pacotes. Nem sei se é executora a tradução literal, né? Mas ele o que significa é que ele serve para executar pacotes Node, né? Na prática, o que isso significa? Significa que se eu já tenho um pacote instalado, ou se eu quero executar um pacote que está lá nos repositórios da NPM, eu posso dizer o seguinte: npx Node Package Executor, vou chamar essa ferramenta do Node do NPM, vou dizer qual é o nome do pacote que eu quero executar, nesse caso é o Cypress, e qual que é a função, a tarefa dessa biblioteca que eu quero executar. Então, npx Cypress Open, né? Que é o que a gente quer executar. A gente quer executar o Cypress Open e aí vamos utilizar o npx, o Node Package Executor, para fazer isso. Então, bora fazer isso aqui agora. Vou limpar aqui o meu log. npx Cypress Open. É aqui, ó. Agora, muita atenção nessa parte esquerda, aqui superior esquerda na nossa tela. E um outro ponto, quando ele vai exibir isso aqui para você, parece que é a primeira vez que você está usando o Cypress. Se acontecer um erro, aparecer umas letrinhas vermelhas aqui para você, não tem problema. É só rodar de novo um npx Cypress Open. Por quê? Porque muitas vezes, na primeira vez que você está executando isso aqui, ele vai fazer uma verificação, algumas verificações, né, de compatibilidade e tal, para poder executar o Cypress. Se essa verificação levar mais do que 30 segundos, que é o tempo padrão, né, que vem por padrão do Cypress, ele não vai, né, ele vai estourar um timeout, né, o tempo excedido e vai dar um erro ali para você dizendo basicamente isso, né, passou 30 segundos tentando verificar, não rolou, então está cancelado. Mas aí o que você pode fazer é só rodar novamente um npx Cypress Open. Samuel, já rodei 10 vezes aqui em npx Cypress Open, sempre estoura o timeout ali do tempo de verificação. Aí você pode fazer algumas edições. Se acontecer isso com você, você pode pesquisar aí como alterar o tempo de timeout da primeira verificação de execução do Cypress, tá? Isso é algo que acontece bem, com pouquíssima frequência, mas como eu já vi acontecer,
eu gosto sempre de deixar aí já deixar para vocês avisados de como resolver possíveis problemas que podem acontecer na primeira execução. Lembrando que a gente quer aqui que vocês consigam avançar do zero, que a gente está indo literalmente do zero aqui, até um primeiro teste criado, né? Então, para quem está iniciando, é importante saber não só o que está dando certo, porque aqui para mim está tudo muito bonito, né? As letras coloridas, verdinho, que indica sucesso aqui, mas é importante que você saiba que também pode dar algum problema, né? E aí, se der algum problema, eu quero já deixar vocês cientes de como podem resolver esses pequenos probleminhas que podem aparecer, ok? Beleza. Assim que ele verificar, ele vai exibir para vocês Verified Cypress, ok? Vai dizer Opening Cypress, e aí ele já fez aqui para mim, já abriu o Cypress, vai aparecer a mesma coisa para você, que é essa coisinha bonita aqui, ó, que é o Welcome to Cypress, tá? Ele vai dizer, não sei o que, criamos alguns arquivos de teste de exemplo que demonstram alguns conceitos chaves do Cypress para te ajudar a dar os primeiros passos. E aí aqui tem essa carinha aqui que você está visualizando, ele é o Cypress Test Runner. Lembra que a gente falou lá no início? Cypress Test Runner, Cypress Dashboard. Esse aqui é o Cypress Test Runner. E aí, por padrão, na primeira instalação, ele traz alguns arquivos aqui de exemplo que servem justamente para você poder estudar, né, mais sobre o Cypress, ok? Então, é esse aqui o resultado do NPX Cypress Open. Mas eu falei para vocês que ele fazia duas coisas. Uma era abrir o Cypress e a outra era criar a estrutura de pastas. Então, se vocês vierem aqui ó, onde a gente já estava aqui com muita atenção nesse ponto aqui, vocês vão perceber que ele criou uma pasta chamada Cypress e um arquivo chamado Cypress.json. O que são esses arquivos aqui? O que é nessa pasta aqui? Essa pasta, ela traz, né, toda a estrutura padrão, a estrutura de pastas padrão utilizada pelo Cypress. E ela é composta basicamente por 4 pastas que são visíveis aqui e tem algumas pastinhas que são criadas meio que sob demanda, ok? A primeira delas é a pasta de fixtures, normalmente utilizada para arquivos de mock, arquivos de dados que você vai utilizar ao longo do teste. Então, essa pasta fixtures serve justamente para isso, para você armazenar esses dados de mocks ou de dados que você vai utilizar ao longo do teste. Normalmente, eles ficam aqui. A pasta Integration é uma das pastas mais importantes, porque é nela que você vai criar os seus arquivos de testes ou as suas pastas com arquivos de testes, ok? Você pode renomear todas essas pastas aqui, você pode alterar, né, através de configurações, ok? Mas aqui nós vamos seguir com a explicação e com as nomenclaturas padrão. A pasta de plugins serve para configuração de plugins e para execução de código fora do browser, né? Então, se você quer rodar algum código a nível de Node mesmo, você pode colocar esse código aqui dentro de plugins. Essa é uma das utilidades da pasta de plugins. E a pasta Support é uma pasta que também, normalmente, quando a gente vai configurar alguma coisa a mais, né? Alguma extensão do Cypress, algum plugin, enfim, normalmente a gente adiciona algumas configurações aqui na pasta de Support também, ok? E tem um conceito que é o de comandos customizados do Cypress, que normalmente ficam aqui nessa pasta Support também. Então, essa é a estrutura de pastas padrão, e aí tem pelo menos duas pastas que são criadas em tempo de execução, assim, sob demanda, que é a pasta de screenshots. Então, se você tirar um screenshot durante o teste, ele cria uma pasta aqui, screenshots, automaticamente. E a pasta de vídeos. Então, se você está dando os primeiros passos com Cypress, quando você executa os testes no modo headless, né, que é um modo você não está visualizando o navegador ali rodando o teste, ele gera um vídeo dessa execução. E esse vídeo ele fica dentro de uma pasta chamada vídeos, Cypress/vídeos, que também é criada automaticamente
você não precisa se preocupar com isso, ok? E aí a gente tem um arquivo que é o arquivo cypress.json. Nesse arquivo aqui vão ficar as configurações do Cypress. Que configurações são essas, Samuel? Por exemplo, digamos que você queira configurar uma URL padrão para usar em todos os seus sites, o que a gente chama aqui de URL base, ok? Normalmente, essa URL fica aqui dentro do arquivo de configurações do Cypress.json. Ah, Samuel, mas eu não lembro de quais são as outras configurações que eu posso utilizar. Você pode vir aqui, ó, no Cypress Test Runner, Settings, Configuration. Aí aqui em Configuration tem uma série de configurações aqui que você pode conferir e ir entendendo, né, a utilidade delas. Né, ó, URL base, que eu comentei com vocês, Chrome Web Security, Downloads Folder, tipo, tudo isso aqui ele já vem com os valores padrão e algumas dessas configurações aqui, se não todas, na verdade todas, você consegue alterar através do arquivo de configurações. Algumas outras coisas também ficam lá, algumas coisas que não estão aqui também ficam lá, tá? Relacionadas a relatórios e coisas do tipo. Então, também você vai utilizar os arquivos de configuração do Cypress, ok? Voltando aqui. Então, essa é a estrutura de pastas padrão e o arquivo de configurações que é criado na primeira instalação do Cypress, ok? Então, agora, bora ver um teste executando. Na primeira instalação, como vocês viram, né, ele traz aqui uma série de arquivos para a gente já com a implementação de alguns testes. Você pode vir aqui, por exemplo, em actions.spec, clica aqui em actions e ele já vai executar aqui os testes para você, que são testes que já vêm implementados justamente para fins didáticos, né? Se você quer entender sobre, por exemplo, os comandos type, focus, blur, clear, submit, aqui agora ele está mostrando exemplos com clique, duplo clique, botão direito, check, uncheck, select, scroll into view, trigger, scroll to, todos esses exemplos aqui, né? Eles já são, eles vêm já em arquivos de testes implementados, então você basicamente precisa só clicar e acompanhar a execução para ver como que funciona, né, a API do Cypress. E aí uma coisa legal para quem está iniciando com o Cypress é que ele tem uma funcionalidade de viagem no tempo. A gente chama de viagem no tempo por quê? Se você quiser ver o que aconteceu no teste, aqui quando estava aqui no teste de focus, você pode clicar aqui no teste e vir aqui, ó, em Visit e navegando, como se estivesse mexendo aqui na manopla do infinito e brincando aqui de voltar no tempo para ver o que está acontecendo. Ó, Get, Action Focus, o Assert. E aí se você clica aqui, você pode ver, em alguns casos, né, você consegue ver o antes e o depois. Deixa eu ver se vai ter algum exemplo aqui do Before e do After. Ó, aqui ó. No type about blur, ó, before, after, aqui em cima tá mudando, ó, before e after, mostrando antes e depois do comando type. Então, essa é a funcionalidade de time travel do Cypress, ok? E aí, se você quiser explorar mais isso aqui, você pode vir aqui e explorar outras, todas essas specs aqui para entender mais sobre a API de comandos do Cypress. Legal? Então, bora lá. Já vimos como criar um projeto novo, como instalar o Cypress, como criar a estrutura inicial. Já conhecemos as pastas padrão e agora a gente vai criar o nosso primeiro teste aqui com o Cypress. Mas antes disso, eu vou finalizar essa primeira parte aqui do vídeo, tá? De exemplos do Cypress na prática e vou mostrar para vocês um exemplo aqui. A gente iria utilizar aqui uma aplicação que é a To Do App, né? Mas a gente já tem um exemplo, inclusive,
implementando a To-Do App aqui no próprio Getting Started aqui do Cypress. Então, se você quiser dar uma conferida nos testes que a gente tem aqui dessa To-Do Spec, ó, você pode clicar aqui. Ele vai mostrar alguns testes que estão implementados aí usando essa aplicação. Legal? A aplicação que a gente vai utilizar, deixa eu voltar aqui. Ela é similar, não é a mesma aplicação que é usada ali no Cypress, mas é basicamente a mesma aplicação, só que desenvolvida e hospedada em outro local, ok? Mas até aqui eu espero que você já tenha conseguido, né? Se o seu objetivo aqui nesse vídeo era entender como dar os primeiros passos com o Cypress, eu espero que você tenha conseguido entender o que é o Cypress, quais as diferenças, quais são os principais, as principais aplicações que você pode utilizar o Cypress, como criar, né, como preparar aí o seu ambiente para trabalhar com o Cypress, instalando Node, instalando o Visual Studio Code, um editor de texto, como inicializar um novo projeto, a gente viu tudo isso do zero, né, como criar um primeiro projeto, Node, diferença entre npm, npx, como instalar o Cypress, como criar a estrutura de pastas, como abrir, como executar um primeiro teste no modo interativo, que a gente chama aí do Cypress, ok? E nos próximos vídeos vou trazer mais vídeos aqui de prática, vou trazer a continuação desse vídeo aqui, aí sim, falando da parte prática, né? A gente vai criar um teste aqui, né, utilizando uma aplicação que é a To-Do. Nós vamos criar alguns testes, vamos explorar alguns conceitos do Cypress e eu vou deixar para vocês alguns próximos passos para vocês conhecerem, aprenderem mais sobre automação de testes utilizando o Cypress, ok? Se você está muito ansioso, não quer esperar ou quer explorar mais sobre testes utilizando o Cypress, você pode, aqui no canal, conferir a nossa playlist, um curso gratuito que a gente tem de Cypress, ok? Então, se você entrar aqui no canal, vai ter uma playlist ali que é um curso gratuito de Cypress para você que está dando os primeiros passos, que agora já sabe como começar e quer partir para a prática em uma outra aplicação, diferente da que a gente vai ver na continuação aqui desse vídeo. Você pode entrar aqui no canal, já aproveita e se inscreve e compartilha com outras pessoas, mas entra aqui no canal, vai ter um curso gratuito para você sair do zero e desenvolver os seus testes aí utilizando o Cypress, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido muito aqui nesse vídeo de hoje, a gente se vê no próximo vídeo, na continuação desse aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!